Oi, gente, bem-vindos a mais um Pó de Praça. Eu sou a Tayla e eu tô aqui hoje com a Luísa, com a Ana Helena e com a Ana Cecília. E hoje a gente vai falar sobre duas revoltas que marcaram o início do século XX, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. A Revolta da Vacina foi uma revolta que aconteceu contra a obrigatoriedade da vacina da varíola. Foi durante aquele período da presidência do Rodrigues Alves, que eles passavam por vários problemas de saneamento básico, proliferação de doenças e porque as ruas eram muito estreitas. Essa revolta começou de fato lá em 1902, quando começaram essas doenças, e o Rodrigues Alves, que era o nosso presidente, tomou várias atitudes sobre, que a Luísa vai falar um pouco. Então, uma das atitudes que ele tomou para resolver esse problema foi chamar o Oswaldo Cruz para ser o diretor da saúde pública. E aí ele tomou algumas medidas para resolver essa situação. Algumas das reformas que ele fez foi a captura de ratos, que basicamente o governo pagava para ratos que as pessoas traziam mortos. Além disso, ele conteu a proliferação de mosquitos e ele também começou a derrubar cortiços de barracos com o objetivo de alargar as ruas estreitas. Eu não sei se a gente falou, mas isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá por volta de 1904. E uma dessas medidas que ele tomou, que foi a derrubada dos cortiços e desses barracos, assim, gerou uma revolta muito grande nessa população, porque eram pessoas que tinham a renda mais baixa e eles acabaram ficando sem moradia nenhuma. E mais ou menos nessa época, o Rio de Janeiro não é o que a gente conhece hoje, né? Ele era Exatamente. totalmente insalubre, então era justamente para resolver a função das doenças, né, por causa da sujeira e tudo. E por conta dos cortiços serem removidos, deu origem também às favelas, né? Porque grande parte da população foi para longe do centro da cidade. Essa questão dos ratos também, muita gente foi presa porque eles acabavam pegando ratos para criar em casa. Pra poder ganhar dinheiro. Como eles pagavam por isso, eles ganhavam muito dinheiro com isso. Só que toda essa galera, sempre que o governo descobriu o que eles estavam fazendo, eles eram presos, porque era algo ilegal. Porque eles estavam pedindo os ratos como forma de combater a doença, né? Bom, então, voltando à revolta, à crise sanitária, outra medida que o Oswaldo tomou foi a obrigatoriedade da vacina, o que deixou as pessoas mais furiosas, porque elas já estavam, né, numa situação ruim, onde elas estavam perdendo as casas delas, a situação foi insalubre e as pessoas estavam morrendo. Aí, para piorar, ele começou a obrigar as pessoas a se vacinarem. Aí elas se revoltaram. Os políticos, os militares e boa parte da população se opôs a essa medida, como já diz o nome, que é a revolta da vacina, porque eles tinham desconhecimento sobre a vacina e como ia funcionar. E, além disso, essas medidas que eles tomaram acabaram sendo super rígidas, assim, sabe? Porque eles chegavam com forças armadas para tirar as pessoas das casas delas e era isso, e azar de quem tivesse lá. E na época também tinha uns boatos de que a vacina ocorria nas partes íntimas das pessoas, o que deixou elas mais assustadas. E aí que as mulheres tinham que se despir pelos vacinadores, enfim, que piorou a situação. Aí, no fim, essa revolta foi contida pelo governo e, em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada. Aí ela começou a se tornar opcional, como é hoje em dia. Então, eu e a Tayla vamos falar um pouco sobre a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910 e tem esse nome por causa dos castigos físicos que aconteciam. O mais comum deles eram as chibatadas, e aí o nome Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi uma agitação militar que aconteceu no Rio de Janeiro também e consistia em uma luta dos marinheiros contra as condições horríveis que eles trabalhavam, maus tratos, no caso os castigos físicos que eu comentei, e o baixo salário. Eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Além disso, a Revolta da Chibata também foi encarregada por expor publicamente a violência do Estado contra pessoas pobres, tinha muitos casos de racismo e crueldade no meio das forças aéreas. A Revolta da Chibata foi a primeira crise no governo do Hermes da Fonseca, que tinha acabado de ser eleito, e foi a primeira coisa que aconteceu no governo dele, foi a Revolta da Chibata. Desde o Império, os marinheiros brasileiros eles eram quase todos negros e mulatos, recrutados pela polícia e comandados pelos oficiais brancos. E de acordo com o Código Disciplinar, eles não podiam se casar e as faltas graves eram punidas com 25 chibatadas no mínimo. E o motim do movimento foi no Encoraçado de Minas Gerais, quando um marinheiro, o Marcelino, recebeu mais ou menos 250 chibatadas
e isso revoltou toda a tripulação. Na noite de 22 de novembro, quando chegaram à Baía de Guanabara, os marinheiros de Minas Gerais mataram 6 oficiais e o motim se estendeu nos 5 braçados de São Paulo e Deodoro, no cruzador da Bahia e também em 4 embarcações menores. Um ultimato foi enviado para o governo exigindo a anistia para os revoltosos e o fim das chibatadas, ameaçando que, caso não fossem atendidos, iriam bombardear o Distrito Federal, né, que era o Rio de Janeiro, em 12 horas. E com a incapacidade de derrotar, né, essas... Dizem que quando eles lançaram essa carta, assim, né, dos revoltosos, o Hermes da Fonseca estava fazendo uma festa por causa da candidatura dele. Sim. Eles estavam comemorando alguma coisa É, assim. mas tipo, estavam Ele fazendo tinha uma acabado de festa. ser eleito, assim. Ele tinha acabado de... Aí ele tava comemorando a candidatura e aí lançaram esse... Sim. E aí, Esse cara tá no sendo encoraçado, aí, quando eles estavam chegando na Baía de Guanabara, eles chegaram a matar alguns oficiais, né? Sim. Chegando a outras embarcações. Aí levaram o ultimato até o governo, né? Mais ou menos. E aí, a incapacidade de derrotar toda essa revolta ficou clara quando eles bombardearam também as instalações da Marinha da Ilha das Cobras e também as outras 2 embarcações foram atacadas. E nisso aí o presidente Hermes da Fonseca declarou que os castigos físicos estavam abolidos e os revoltosos teriam anistia. Então, nisso aí cessou, né? Só que uma semana mais tarde os marinheiros foram presos e levados até a prisão. E nisso aí os prisioneiros de volta se rebelaram e o governo basicamente bombardeou todo mundo ali, todo mundo meio que morreu e só sobreviveu o João Cândido, que mais tarde ele acaba sendo levado para um hospital psiquiátrico. Ele foi o líder dessa revolta. Foi o líder, é. E depois ele é livre e ele vive como... depois de alguns anos, ele fica livre e ele vive como pescador depois. Eles se revoltam porque eles pediam anistia, o Hermes da Fonseca acatou as reivindicações e na hora de dar anistia pra eles foram presos. Então, tipo, eles se revoltaram lá O Hermes da dentro. Fonseca preferiu festa do que... Aí, tipo, eles se revoltaram lá dentro e aí o governo resolveu, não, acabou. E bombardeou todo mundo, tipo, azar. E aí, tipo, quem não sobreviveu foi torturado depois. E aí o almirante negro, que é o João Cândido, foi o único que sobreviveu. Eu acho importante também a gente trazer o questionamento do porquê desses castigos, que é basicamente os marinheiros eram todos negros e escravizados e recém-libertos. E mesmo com o fim da escravidão, a herança escravagista deixou tipo, uma forte marca em relação a como os subordinados negros devem ser tratados na sociedade. Então eles eram submetidos, como eu falei no começo, eles eram submetidos a trabalhos muito pesados com salários muito baixos, que faz relação com a situação escravagista do passado. Eu acho que é isso que a gente Eu acho que é bom pontuar que essa revolta foi meio que um marco em nossa sociedade, porque foi a primeira vez que mostraram que a política, o governo em si, tinha um... vai além de preconceito, eu acho. Eles usavam o poder deles para coisas que eles poderiam usar para o bem, mas usavam de forma agressiva, vamos dizer assim, porque os militares tratavam eles de uma forma desumana. Então, foi uma das primeiras revoltas que nos mostrou realmente o lado sujo dessa... As 2 revoltas, elas marcam justamente esse debate do poder do Estado e os direitos individuais de cada um, né? Tipo, o quão o Estado está acima